Boa tarde a todos, né? É um prazer estarmos aqui novamente, né, para o nosso ciclo de... Professora, Oi. depois que eu fechar. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje novamente para o nosso ciclo de webinar da Unesp, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, nós estamos discutindo essa nossa segunda webinar sobre o aprimoramento dos processos de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES. Hoje, o nosso palestrante é o professor Robert Evan Verheyen, da Universidade Federal da Bahia. Ele é coordenador da área de educação na CAPES e coordenador do grupo de trabalho de autoavaliação dos programas de pós-graduação da CAPES. Atualmente, o professor Bob, ele é professor titular aposentado da Faculdade de Educação e professor permanente do programa de pós-graduação. O tema da nossa webinar hoje é a autoavaliação dos programas de pós-graduação e planejamento estratégico institucional da pós-graduação. Antes de eu passar a palavra para o professor Bob, eu quero assim deixar claro, ele vai fazer a palestra dele em torno de 45 minutos a 60 minutos. Nós vamos ter depois uma parte de perguntas, e as perguntas vão ser selecionadas, 5 perguntas, mas perguntas relacionadas ao tema, porque perguntas relacionadas a uma determinada área, a critérios de avaliação da CAPES, não é o teor desse tema de hoje. Então, as perguntas que serão selecionadas é o que tem a ver com o tema de hoje. Eu espero que vocês aproveitem, né? Eu acho, não tenho dúvida de que vai ser um sucesso isso. Então, eu vou passar a palavra para o professor Robert, e pode colocar a apresentação dele, Thaís. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Thelma, pelo convite e pela introdução. Normalmente, eu esqueci de dizer a Thelma, para dizer que eu estou na UFPA há 43 anos. Eu sempre gosto que isto seja comunicado, porque pela fala, vocês podem achar que eu cheguei ontem, né? Mas, na verdade, já tenho 43 anos como professor da Universidade Federal da Bahia. Mas um prazer muito grande falar com vocês. Eu soube do webinar ontem que tinha uma quantidade enorme de pessoas que participaram. Então, parabéns para vocês, Thelma, por esse ciclo de webinars, que me parece que é muito importante, porque não é só as pessoas da Unesp que estão participando, mas pessoas de toda parte do país. Eu estou muito feliz em abordar este assunto de autoavaliação e também planejamento estratégico, porque é um assunto que eu tenho me dedicado já há algum tempo. Pode colocar meu PowerPoint, por favor? Thaís? Será que aconteceu, Thaís? Só um momentinho, eu coloquei isso. Ótimo. Então, nós estamos falando hoje sobre autoavaliação e planejamento estratégico no contexto de programas de pós-graduação. Pode voltar para a primeira página. Obrigado. Autoavaliação em primeiro lugar e planejamento estratégico em segundo lugar, propositalmente, porque, na verdade, nossa ênfase vai ser muito mais em termos de autoavaliação do que planejamento. As duas coisas são muito relacionadas e por isso que a gente tem que discutir as duas coisas em conjunto. Mas o GT que eu coordenei era um GT sobre autoavaliação e, evidentemente, é o assunto que eu mais domino entre esses dois assuntos interligados. Eu devo dizer que esse GT de autoavaliação produziu um documento de
mais do que 25 páginas sobre autoavaliação, que está disponível na página da CAPES. Então, na medida que alguém gostaria de ter um aprofundamento maior, de saber mais sobre o assunto, inclusive referências bibliográficas, etc., eu gostaria de sugerir que consultasse este documento que o GT produziu. Pode passar, por favor? Então, a gente começa a nossa fala falando um pouquinho sobre o modelo de avaliação que a CAPES vem utilizando desde 1980. Em outras palavras, um modelo que tem 40 anos em funcionamento. É um modelo que começou inicialmente com a finalidade de distribuir cotas de bolsas para os programas. Se você ler na página da CAPES, você vai ver que eles dizem que a avaliação começou em 1976, mas, na verdade, começou como um processo organizado, sistemático, em forma nacional, só a partir de 1980, porque inicialmente a CAPES tinha a ideia de repassar esta responsabilidade de avaliar programas de pós-graduação através de associações de pós-graduação que naquela época a CAPES estava ajudando a criar. Então, a associação na área de educação foi solicitada para criar um modelo que as outras associações iam também adotar. E eu participei numa reunião em 1979, que aconteceu em Salvador, exatamente para discutir este modelo que a ANPED, nossa associação, desenvolveu para apresentar, e foi lá que os membros rejeitaram a ideia de assumir essa tarefa. As outras associações também rejeitaram assumir essa tarefa. E realmente isso mudou a história da avaliação da pós-graduação, porque o que ia ser a responsabilidade de associações, e, na verdade, se fosse assim, ia ter conflito com esta finalidade de promover os interesses da área. Isto foi, então, assumido pela CAPES a partir de 1980. Agora, desde aquela época, e tem mudado muito pouco, desde aquela época, o modelo tem certas características. E para a gente entender a importância de autoavaliação, a gente tem que entender como é que a autoavaliação se insere e até representa um avanço em termos do modelo que nós temos. Então, uma das características agora do modelo, que não era uma característica inicialmente, é o fato que nós estamos lidando com uma avaliação em larga escala. Tem uma diferença grande entre uma avaliação em pequena escala e uma avaliação em larga escala, e quando este modelo foi implementado em 1980, a gente tinha uns 400 programas de pós-graduação no país inteiro. Agora a gente tem quase 5.000 programas de pós-graduação. Isso significa que aquele modelo, baseado em relatórios enviados anualmente, com comissão reunindo lá em Brasília para debruçar sobre esses relatórios, este modelo fica mais complicado com 5.000 programas do que com 400 programas. Quando eu comecei a participar das avaliações da CAPES, na década de 90, nossa área de educação, tinha 7 pessoas avaliando todos os programas. Neste ano que vem, a gente vai ter uma avaliação de novo, e a gente vai ter mais de 60 pessoas avaliando. Então, você pode imaginar, é muito fácil construir organicidade, um lugar em comum, com 7 pessoas. É muito mais difícil fazer isso com 60 pessoas. E eu sempre argumento que, diante deste fato, a avaliação externa da CAPES está ficando cada vez mais frágil, cada vez mais duvidoso, exatamente pelo problema de comissões muito grandes, avaliando uma quantidade de programas grandes, tentando construir uma organicidade que é muito difícil construir. Ligado com esta questão de uma avaliação em larga escala, nós temos o fato que nós estamos trabalhando com um sistema único. Como vocês sabem, a educação no Brasil tem vários sistemas ao nível de educação básica, tem uma quantidade grande de sistemas ao nível de educação básica. Tem 2 sistemas ao nível de educação superior, o sistema federal e o sistema estadual. Como vocês sabem, as instituições privadas fazem parte do sistema federal. Mas o fato que você está trabalhando com um sistema único, é o único sistema único na área de educação, o sistema da pós-graduação, todo programa tem que fazer parte desse sistema para ser legítimo no país como um todo. Então,
na medida que você está trabalhando com o sistema único, você está buscando, evidentemente, padrões, critérios, indicadores que são comuns, porque todos fazem parte do mesmo sistema e os padrões de qualidade devem ser padrões equivalentes para todos os programas no sistema. Mas essa visão de padrões padronizados faz com que a contextualização, a necessidade de olhar para especificidades de programas que são cada vez mais variados, e isto fica predicado pela noção de um sistema único. Também ligado com isso é um sistema centralizado, um sistema feito a partir de Brasília, as reuniões de avaliação são todas feitas lá em Brasília, que também não teria que ser assim. Em muitos países, este processo de avaliação de educação superior é descentralizado, especialmente em casos de países que têm um sistema federativo. Mas no caso do Brasil, é um sistema federativo, mas ainda a avaliação de pós-graduação é tudo centralizado em Brasília. Ligado com este problema de uniformidade, sistema único, centralização, você também tem uma preocupação em ranqueamento. Não é todo o sistema de avaliação de educação superior, pelo contrário, a grande maioria dos sistemas de avaliação de educação superior no país inteiro não faz um ranqueamento. Esses ranqueamentos que vocês encontram na imprensa, nos meios de comunicação, esses ranqueamentos são feitos por entidades não governamentais, que não têm uma legitimidade oficial para dizer que um certa instituição, um certo programa deve estar onde ele está nesse ranqueamento. São ranqueamentos que até produzem resultados variáveis. Mas no caso de um ranqueamento oficial do governo, então, evidentemente, tem unicamente este ranqueamento, e na medida que você está ranqueando, você está buscando o maior nível de objetividade possível. Ranqueamento exige objetividade. E o que acontece quando você exige objetividade é uma tendência de quantificar. Então, você tem uma tendência de ter um sistema centralizado, um sistema que não reconhece contextos específicos e um sistema que tem uma tendência de ser quantificado pelo fato que focaliza no ranqueamento de programas. Também, ligado com tudo isso, é o fato que as implicações desta avaliação são grandes. Os resultados deste ranqueamento têm implicações para recursos financeiros, têm implicações em termos de regulação do programa de pós-graduação. Em outras palavras, não é qualquer ranqueamento. É um ranqueamento que tem o impacto grande na situação de cada programa, que explica, de certa forma, porque todo mundo tem interesse em participar nesses webinars que o Unesp está promovendo. Tem uma outra característica que tem a ver com nossa preocupação com autoavaliação. Mas eu volto para isto aqui um momento. É o fato que a avaliação da CAPES se baseia em critérios pré-estabelecidos. Isto também não é algo que acontece em todo programa ou todo sistema de avaliação, especialmente sistemas de avaliação em larga escala. O caso da graduação, por exemplo, a gente fala sobre os indicadores que são utilizados pelo NEP para avaliar instituições e cursos, e a gente está falando sobre um sistema baseado na curva normal. ENADE, por exemplo, CPC, todos esses indicadores são baseados na curva normal. É mais fácil basear tudo na curva normal do que em critérios pré-estabelecidos, mas o fato que tem critérios pré-estabelecidos representa um avanço importante no mundo de avaliação de educação superior, e esses critérios são divulgados, são publicados através de fichas. Todas as fichas de todas as áreas já são disponibilizadas para este quadrênio, eles estão disponíveis na página da CAPES, e se você não conhece ainda a ficha de sua área, eu recomendo fortemente conhecer esta ficha, porque embora que os quesitos são iguais e os itens são iguais para todas as áreas, os indicadores variam. E a gente vai voltar para esta questão aqui a pouco. Agora, finalmente, o que nós queremos enfatizar, e está em cor vermelha aqui, é o fato que a avaliação até agora tem sido exclusivamente avaliação externa. Avaliação feita
por fora do programa e não por dentro do programa. Isso tem a ver com as origens do próprio modelo. A origem do modelo era criar uma forma para diferenciar entre programas no sentido de distribuir recursos, como bolsas, por exemplo, para os programas, com a ideia que os melhores programas vão utilizar esses recursos de uma forma melhor, então deve privilegiar a distribuição de recursos no sentido de programas melhores recebendo mais recursos do que programas que são em situação problemática. A ideia da avaliação da CAPES, pelo menos a ideia inicial, nunca era a ideia de promover a qualidade. Era a ideia de medir a qualidade para ter um indicador para distribuir recursos financeiros. O sistema foi criado com essa finalidade. E na medida que foi criado com essa finalidade, ele cria esses vieses que nós estamos indicando. A questão de uma escala, a questão de implicações fortes, tudo isso tem a ver com a origem, inclusive a dependência exclusiva na avaliação externa. É evidente que hoje nós estamos falando sobre uma nova iniciativa, no sentido de começar a enfatizar a avaliação interna. Pode passar. Então, eu começo com um documento que foi apresentado para o Conselho Superior de CAPES em outubro de 2018. A Comissão Nacional para acompanhar o plano de pós-graduação, o plano decenal de pós-graduação, recebeu a atribuição para construir recomendações e até um novo modelo de avaliação diante dos problemas, ou pelo menos alguns dos problemas que eu já destaquei. E eles produziram um documento, apresentaram este documento para o Conselho Superior, isto foi em outubro de 2018, e o Conselho Superior aprovou este documento. E o que a gente quer enfatizar, eles tinham uma série de recomendações. A gente não tem tempo agora para discutir todas as recomendações, mas eu coloco aqui em cor vermelha a questão da autoavaliação. Eu devo dizer que a comissão, na página 10 do seu documento, coloca autoavaliação como se fosse o primeiro item. Eu coloco como último apenas para fazer uma forma de passar para o próximo slide, né? Mas, na verdade, na própria ideia da comissão e a ideia de aprovar não era para colocar autoavaliação em último lugar, pelo contrário, o próprio documento coloca em primeiro lugar. E a partir deste momento de aprovação, a autoavaliação vira um elemento formal do processo de avaliação da CAPES. Eu devo dizer que antes deste momento de outubro de 2018, a CAPES, ou CTC mais especificamente, criou o GT, que eu coordenei, porque já estava prevendo que a autoavaliação seria um elemento importante, e o GT trabalhou no sentido de conceituar e também operacionalizar as ideias de autoavaliação. Pode passar. Então, como é que a gente justifica a autoavaliação? De certa forma, a minha descrição das características do modelo fornece uma justificativa, mas para voltar para enfatizar algumas coisas de novo, primeiro a gente fala sobre a precariedade crescente da avaliação externa. Na medida que a gente usa este modelo para avaliação externa, a gente está criando cada vez mais um modelo mais frágil, porque é dependente em comissões cada vez maiores. Então, o que a gente faz diante desta precariedade? Uma coisa para fazer é levar esta avaliação para dentro do programa, em vez de deixar ele apenas uma avaliação externa. Uma segunda justificativa para a autoavaliação é a importância de considerar processos e não apenas resultados ou produtos. A avaliação externa funciona muito bem para captar produtos ou resultados, mas não funciona bem para captar processos. Você não consegue colocar naquele relatório anual que você envia para a CAPES, você não consegue captar adequadamente processos, e processos são fundamentais. Evidentemente, o que está acontecendo internamente no seu programa, no sentido de processo, tem muito a ver com os resultados e os produtos que o programa está produzindo. Então,
O que é importante sobre o processo também é uma coisa enfatizada neste documento da comissão, que eu mencionei, e também enfatizado pelo CTC, no sentido de entender que a finalidade principal de programas de pós-graduação é a formação de pessoal. Embora que no decorrer do tempo, a produção, especialmente a produção intelectual, tenha se tornado cada vez mais forte no sentido de ser determinante da nota, o CTC e a comissão também enfatiza que é a formação que todo programa deve estar enfatizando. E com essa nova ficha que foi lançada durante este quadrênio, você vai ver que o peso da produção é muito menor do que anteriormente, especialmente a produção intelectual, porque dentro da ficha ele fica parte de um quesito que trata da formação. E por que você traz a produção intelectual para dentro de um quesito que trata de formação? Well, a lógica é o seguinte: nossa finalidade principal é formar pesquisadores, sejam pessoas que vão trabalhar na comunidade acadêmica, sejam outros componentes do mercado de trabalho. A questão da pesquisa é fundamental, porque pesquisa é a forma de produzir novo conhecimento. E para aprender sobre pesquisa, você precisa de um ambiente de pesquisa. O aluno tem que inserir um ambiente em que os professores, seus orientadores, estão desenvolvendo pesquisas e estão produzindo trabalhos publicados e outros trabalhos. E, evidentemente, na medida que tudo isso envolve o estudante no processo, o estudante está fortalecendo o seu próprio conhecimento sobre o processo de pesquisa. Então, agora, com esta ênfase em formação, a gente enfatiza mais ainda a questão dos processos, que a gente precisa captar. Porque uma grande parte do que acontece em nossos processos de formação acontece ou dentro da sala de aula, ou a relação entre o orientador e o orientando, ou através de outras atividades que o programa promove. Mas são processos. E esses processos têm que ser captados de alguma forma se a gente vai realmente avançar em termos da qualidade da pós-graduação. Também a gente gosta de enfatizar que um dos problemas históricos com a avaliação é a não utilização dos resultados. Os resultados são comunicados, mas nem sempre são aproveitados pelos que fazem decisão. E nós sabemos, através de nossos estudos internacionais, que aproximando os avaliadores com quem vai tomar decisões a partir da avaliação, aproximando esses dois participantes, você tem uma probabilidade muito maior de realmente utilizar os resultados da avaliação. E a autoavaliação faz isso. Ele traz a avaliação para dentro do programa e traz em grande proximidade os avaliadores junto com os que vão tomar decisões a partir da avaliação. E, finalmente, eu falo aqui sobre a questão da experiência internacional. Em primeiro lugar, se você investiga como é que está feito a avaliação de pós-graduação em outros países, você vai ver que tanto na Europa como também na América do Norte, o que predomina é a autoavaliação. Eu passei quase um ano, em 2016, nos Estados Unidos, estudando processos de avaliação de educação superior naquele país. E, realmente, o que é central em todas as instituições não é a avaliação externa, mas sim a avaliação interna. E o que acontece em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Grã-Bretanha, é o fato que a avaliação externa focaliza na avaliação da avaliação interna. A lógica é que se uma instituição ou se um programa tem um bom sistema de autoavaliação, a sociedade pode confiar que este programa ou esta instituição está buscando sua melhoria e está respondendo às suas expectativas dentro da sociedade. Então, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e outros países também, é a avaliação externa da autoavaliação que é a atividade principal da avaliação externa. Pode passar. Agora, falando sobre esta ideia de uma avaliação externa da autoavaliação, e dizendo que isto é uma coisa muito comum internacionalmente, o próprio GT de autoavaliação recomendou que
a avaliação da autoavaliação fosse um elemento da ficha de avaliação que a CAPES utiliza. A primeira decisão importante sobre esta ficha é dar peso para o quesito que trata do programa. Porque nas avaliações do passado, o programa existia como parte da ficha, a proposta do programa, mas não tinha peso. Era mais para contextualizar a avaliação do que realmente contribuir para o resultado da avaliação. Mas agora, com essa nova ficha, que foi introduzido e aprovado no final de 2018, com esta nova ficha, o quesito programa tem o mesmo peso do quesito de formação e do quesito de impacto na sociedade. E dentro deste quesito de programa, nós temos dois elementos que são de interesse para nós. Primeiro, nós temos o elemento do planejamento estratégico. Eu vou abordar um pouquinho sobre isso aqui um momento. E segundo, nós temos o elemento da autoavaliação. Em outras palavras, são dois itens deste primeiro quesito que valem 1/3 do resultado. E são dois quesitos que estão lá exatamente para garantir que o programa está promovendo sua melhoria. Para um programa promover melhoria no decorrer do tempo, tem que ter planejamento e tem que ter avaliação. São os dois ingredientes de melhoria no decorrer do tempo. Nota-se que o peso, tanto para planejamento estratégico, como também para autoavaliação, o peso é relativamente baixo. Deve ser pelo menos 10%. Tem algumas áreas que colocam um percentual um pouco maior, porque isso varia de área para área. Mas o peso é baixo propositalmente. Não é porque esses dois elementos, planejamento e autoavaliação, não são importantes. Pelo contrário. Mas são elementos novos. E é a primeira vez que eles aparecem assim como itens com peso dentro da avaliação da CAPES. Então, o CTC entendeu que programas precisam de tempo para construir seu plano estratégico e para construir uma política, uma proposta, um projeto de autoavaliação. Então, o que está sendo cobrado agora, nesta avaliação deste quadrênio, que vai acontecer no próximo ano, é as propostas, as políticas que tratam de planejamento, que tratam de autoavaliação. Não é o resultado de tudo isto que é o interesse agora. É o fato que o programa está construindo uma política de planejamento, uma política de autoavaliação, que no futuro os resultados vão receber um peso importante. Mas agora a preocupação é a construção por parte do programa. Isto significa indo além de o que muitos programas já têm feito no passado. Porque programas vêm tendo reuniões anuais para discutir sua qualidade, etc. Mas a gente está imaginando algo muito mais desenvolvido do que o que existia no passado. E este processo de desenvolver, de elaborar uma política, é fundamental nesta avaliação que vai acontecer referente ao quadrênio atual. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre planejamento. Como eu falei, não é o elemento que era central para nosso trabalho do GT, mas o que era central é a necessidade de articular a autoavaliação com o planejamento estratégico. Eu, antigamente, em minhas falas, eu tinha uma proposta de planejamento estratégico que tratava da missão, dos objetivos, das metas, indicadores, ações e resultados esperados, né? Mas eu vi que a própria CAPES tem slides muito mais bonitos do que meus slides, então eu aproveitei os slides da CAPES para falar rapidamente sobre a questão de planejamento estratégico. Mas esses slides mostram duas coisas. Primeiro, tem uma comparabilidade muito grande em termos do modelo que eu estava propondo e o modelo que a CAPES está propondo. Em outras palavras, embora que planejamento estratégico, a estrutura do plano pode variar de instituição para instituição, programa para programa, tem certos ingredientes, certos elementos que estão comuns para qualquer plano estratégico. Mas a segunda coisa é que não tem uma forma única de organizar seu plano. Minha forma que eu estava sugerindo anteriormente, e esta forma que a CAPES está sugerindo aqui, embora que são formas parecidas,
não são formas iguais, tem diferenças. Mas nota que o que CAPES está valorizando aqui na sua proposta. Está valorizando a missão do programa, né? Está evidentemente preocupado com a questão de por que existe esse programa, qual é o diferencial desse programa. Então, cada programa vai precisar ter clareza sobre a sua missão, ter clareza sobre por que ele existe, saber com clareza como é que ele difere de outros programas, qual é seu papel especial dentro de nosso contexto de pós-graduação. Também está propondo visão do programa, em outras palavras, o que o programa está querendo alcançar, né, com a sua presença dentro do sistema de pós-graduação. Valor agregado, isso não fez parte de minha proposta, mas é parte da proposta da CAPES, que também faz sentido. Qual é o resultado que você está esperando, né, do programa? Os objetivos, produtos, resultados e impactos, evidentemente é importante estabelecer esses objetivos, e tudo isso de uma forma coerente com a missão. Tem que ter uma articulação muito forte entre missão, visão, valor gerado e os objetivos. Pode passar. Continuando com esta proposta de modelo da CAPES, como eu falei, não é a única forma de organizar um plano estratégico. Pelo contrário, eu sempre sugiro que qualquer programa verifique a estrutura do plano de sua instituição. Sua instituição vai ter um plano estratégico, PDI. Normalmente tem esse nome, varia também de instituição para instituição, mas o que você quer buscar é uma articulação entre o plano de sua instituição e o plano de seu programa. E essa articulação é facilitada na medida que você segue a mesma estrutura. Mas continuando, eles estão propondo, CAPES aqui está propondo iniciativas e metas. Eu coloco pelo contrário, eu acho que a meta vem antes das iniciativas, porque as iniciativas têm a finalidade de buscar alcançar as metas. Mas, de qualquer forma, quando eu falo, ou eles falam sobre iniciativas, nós estamos falando sobre ações. Ações a serem tomadas, evidentemente, para alcançar as metas e para alcançar os objetivos do programa. Também, esta proposta aqui sugere uma secção que trata da análise do ambiente, oportunidades e ameaças, para ter ciência, né, de quais são os problemas que provavelmente vocês vão precisar enfrentar. E, finalmente, a análise de riscos, que leva em conta também os fatores que favorecem e os fatores que realmente prejudicam seu programa no seu contexto. Então, o que nós queremos enfatizar aqui é que não tem modelo único de planejamento, mas tem elementos em comum em qualquer modelo de planejamento, e a primeira coisa que qualquer programa devia fazer é buscar seu programa da instituição e garantir uma articulação entre seu plano da instituição e seu plano ao nível do programa. Pode passar. Então, o que tem autoavaliação com o planejamento estratégico? Bom, primeiro, a autoavaliação é fundamental para a construção do plano. Qualquer plano tem que ser construído a partir de um conhecimento de sua realidade, tem que estar sabendo os problemas, as limitações, os desafios, etc. e tal, para poder construir um plano. Então, a autoavaliação serve como processo de diagnosticar a situação do programa e, evidentemente, indicar o que deviam ser as metas e os resultados esperados de qualquer plano estratégico. Além disso, a autoavaliação deve fazer parte do plano como ação do plano. Deve ser uma ação fundamental dentro do plano, porque, como eu falei, o plano, junto com a autoavaliação, é nosso mecanismo de garantir a melhoria de qualidade no decorrer do tempo. E, evidentemente, a autoavaliação também serve para monitorar e avaliar a implementação do plano, até verificar até que ponto a implementação está acontecendo e até que ponto o próprio plano era ou é apropriado, porque, evidentemente, vai ter outro plano depois e vai precisar uma base para construir um novo plano. Pode passar. Então, nosso GT fez uma revisão de literatura internacional sobre autoavaliação. Interessantemente, tem uma literatura até grande aqui no Brasil, mas é uma literatura principalmente da década de 90.
Por que da década de 90? Porque na década de 90 tinha um programa, se chama PAIUB, que era um programa do Ministério de Educação, que promovia a avaliação de universidades brasileiras através, principalmente, da autoavaliação. Então, uma grande parte da literatura que você vai encontrar hoje no Brasil sobre autoavaliação é uma literatura que ou foi produzida na década de 90. PAIUB acabou, Provão entrou em seu lugar, e esta literatura também deixou de ser produzida com a mesma intensidade. Mas, e como vocês podem imaginar, internacionalmente a literatura é enorme sobre a autoavaliação, e vendo essa literatura, você tem várias formas de conceituar a autoavaliação, mas para nós, lendo essa literatura, foram essas etapas que realmente foram enfatizadas. Primeiro, a etapa de políticas e preparação. Preparação, nós estamos fazendo isso agora, nós estamos tentando passar a ideia importante e justificativa sobre autoavaliação. E nós já falamos sobre a necessidade de construir uma política de autoavaliação. É a política que nós estamos cobrando durante esse quadrênio. Isso provavelmente vai mudar no próximo quadrênio, porque a gente vai querer ver resultados. Mas agora é a política que nos interessa. A implementação não é tão importante agora, mas é claro, na medida que o programa avança nesse sentido, é excelente, porque a implementação é a segunda fase. Uma terceira fase tem a ver com a divulgação de resultados. Nós estamos entendendo que dentro da concepção de autoavaliação, você deve já prever a questão de como é que os resultados vão ser divulgados e prever como é que pode assegurar que esses resultados vão ser aproveitados. Então, o próprio uso desses resultados faz parte de uma política de autoavaliação. E, finalmente, nós temos a questão da mega-avaliação, em outras palavras, uma avaliação da avaliação, que é sempre necessário, especialmente considerando a gente está participando de uma construção nova, uma construção que vai exigir mudanças e ajustes no decorrer do tempo. Pode passar. Então, falando rapidamente sobre cada um dessas 5 fases ou 5 etapas, e falando rapidamente agora, só para passar a ideia, evidentemente, Thelma, eu deixo com você este PowerPoint e pode distribuir, né, quanto você quiser. Mas, quando nós estamos falando sobre preparação, nós estamos primeiro recomendando a criação de uma comissão, não para fazer todo o trabalho. O trabalho tem que ser feito de uma forma participativa. Mas uma comissão para liderar o processo, evidentemente composto não apenas de representantes desses vários segmentos da pós-graduação, mas também de pessoas que realmente têm um interesse, um entusiasmo sobre autoavaliação e sua importância. Então, se não criou ainda dentro de seu programa uma comissão para tratar a autoavaliação, eu sugiro que faça isso logo, porque esta comissão deve estar criando este projeto, esta política que a gente já está cobrando para esta avaliação do quadrênio 2017-2020. Sensibilização faz parte, e, evidentemente, essa sensibilização vai muito além do que nós estamos fazendo aqui hoje. Por exemplo, cada aluno, na hora que entra no seu programa, como novato, ele deve saber a importância de sua participação, sua contribuição para a autoavaliação do programa. E o aluno deve saber que esta obrigação de participar não termina quando o aluno termina de seus estudos. Quando ele defende seu trabalho final e entra no mundo de trabalho, ele ainda tem compromisso com o programa. Porque, como egresso, ele representa uma fonte importante para o programa, para avaliar o programa. E, evidentemente, o próprio aluno, a partir do início, tem que entender que seu compromisso com o programa estende no decorrer do tempo, bem depois de concluir seu programa. Nós, evidentemente, tem aquela fase de planejamento em que você pensa sobre os princípios, você pensa sobre o que é qualidade para vocês. Isso é uma coisa importante para definir. Não deixa CAPES definir qualidade. Não tem que definir qualidade apenas em função dos quesitos que CAPES utiliza, ou os itens que CAPES utiliza. A autoavaliação é um processo que deve fazer para ir além da avaliação da CAPES. Sim, você pode
concentrar uma parte da autoavaliação no que CAPES está cobrando, e é por isso que esta disponibilidade de critérios pré-estabelecidos é importante para o processo de autoavaliação, porque você sabe o que CAPES está esperando na sua avaliação externa. Mas é o momento para ir além de o que CAPES está buscando externamente, no sentido de definir internamente o que é sua qualidade, o que você considera qualidade e quais são os elementos que devem ser avaliados para captar a qualidade. Deve considerar as abordagens, as técnicas, os procedimentos que seriam utilizados. Isso pode variar, dependendo de quem está sendo consultado. Você pode ter um instrumento para egressos, outro instrumento para alunos, outro instrumento para professores. Isso é para ser determinado. Não tem uma abordagem única. Provavelmente tem uma combinação de abordagens, ou pelo menos uma combinação de instrumentos e procedimentos. Também definir seus indicadores e critérios. Vocês têm que definir como é que os resultados devem ser utilizados e a periodicidade da coleta, que vai variar, dependendo, provavelmente, da fonte que você está utilizando. Pode ser uma vez por ano, por exemplo, com egressos, uma vez por semestre com alunos, né? Isso vai variar, dependendo da política que o programa vai montar. Pode passar. Implementação, evidentemente, deve ser de acordo com o projeto, tem que ter um procedimento de monitoramento, tem a divulgação de resultados, e lembre-se que tudo deve ser apresentado de uma forma que o usuário pode aproveitar, né? Então, esta linguagem, etc., da apresentação é importante. E esta ligação entre os avaliadores e quem vai tomar as decisões é fundamental para assegurar uma correspondência entre decisões por um lado e os resultados da avaliação por outro. E, como nós já falamos, deve incluir uma meta-avaliação em que as políticas e a preparação, a implementação e a disseminação e uso dos resultados, todos esses são avaliados para ver se deve fazer ajustes, modificações nesse processo que você criou, mas também criou pela primeira vez, em muitos casos, e um processo que vai exigir ajustes e aperfeiçoamentos. Pode passar. Então, como eu falei, a gente gostaria, quando eu digo a gente, isso também pode variar de área para área, mas, em geral, a ideia é que cada programa vai definir sua política, deve ter uma janela, porque daqui a pouco vai lançar um novo formato do levantamento do Sucupira, o formato que corresponde à nova ficha, com janelas para cada item desta nova ficha. E dentro desses itens, claro, nós temos planejamento e nós temos autoavaliação, cada um deve ter uma janela, mas também pode ser que vocês vão precisar ir além do espaço que está disponível nessa janela. Assim, se você tem um projeto de planejamento, pode anexar. Se você tem um projeto de autoavaliação, pode anexar. A CAPES nos informa que não vai ter limite em termos do número de anexos que vocês podem acrescentar. Então, não fica apenas limitado para aquele espaço dentro da janela. Na medida que vocês podem formalizar isso em forma de um projeto, ele fica muito mais, assim, da forma que a gente está buscando. E qual seria esse projeto? Isso é apenas uma proposta, né? Estratégias, método, técnicas, instrumentos, formas de análise, cronograma, recursos, equipe, responsabilidades, formas de disseminação, monitoramento do uso de resultados. Essas são possíveis categorias para um projeto, mas, de novo, não tem uma forma única para construir um projeto. Mas esses ingredientes são realmente ingredientes importantes. Pode passar. Então, o que nós fazemos no nosso documento de autoavaliação, o documento do GT, é que a gente apresenta uma série de perguntas para tentar orientar um pouquinho este processo. E são exemplos de perguntas que vocês podem estar refletindo, que vocês podem estar aproveitando. Nós temos perguntas para CAPES, para considerar na hora que eles estão avaliando a autoavaliação, e temos perguntas para o programa considerar na hora que eles estão criando sua própria política. Então, começando com perguntas para a CAPES, ou para as comissões que vão avaliar
a autoavaliação, a gente coloca perguntas quais os princípios adotados pelo programa, quais são as metas que o programa adota, como é que o processo de autoavaliação contribui para o planejamento estratégico. Em outras palavras, esta articulação entre planejamento estratégico e autoavaliação é fundamental. Inicialmente, a gente pensou em colocar esses dois aspectos em conjunto, um item só, planejamento e autoavaliação. Mas a gente achou que cada um desses era tão importante, e eram coisas novas, que eles devem ficar separados, em dois itens separados, mas ainda a articulação entre esses dois elementos é fundamental. Também, uma outra pergunta é a articulação com a pró-reitoria. Né? Eu acho maravilhoso que o Unesp, através de sua pró-reitoria de pós-graduação, está promovendo esse tipo de evento. Em muitas universidades, é a pró-reitoria que está, de certa forma, tomando uma liderança no sentido de construir as autoavaliações. Isso varia de instituição para instituição. Tem pró-reitorias que realmente têm um modelo que os programas adotam. Tem outras pró-reitorias que fazem sugestões ou orientações e deixa cada programa criar seu próprio proposta, mas dentro de certos padrões que a pró-reitoria estabelece. Mas eu sempre fico feliz quando eu recebo um convite de uma pró-reitoria e não apenas de um programa, porque eu sei que através da pró-reitoria eu estou chegando até muitos programas e não apenas um programa único que faria o convite. Então, de novo, eu agradeço esse convite a Thelma. Também é muito importante ter uma ligação entre a autoavaliação e o trabalho da seu CPA. Todo mundo sabe que a CPA é a Comissão Própria de Avaliação, que existe em sua instituição provavelmente desde 2004, quando foi exigido pelos sinais. Talvez em seu caso, eu não sei, porque sendo que é uma instituição estadual, nem sempre as exigências dos sinais se aplicam a instituições estaduais, porque é outro sistema, mas a grande maioria das instituições tem uma comissão própria de avaliação institucional. E eles têm muitos anos que eles estão trabalhando. Então, eles já têm fontes de dados, eles já têm instrumentos, eles já têm procedimentos. E vocês, articulando com CPA, vocês também vão aproveitar o know-how que sua CPA já construiu. Mas, além disso, vocês, em muitas instituições, vocês vão levar uma mensagem para a sua CPA. Porque sinais, formalmente, não considera a autoavaliação de cursos. Ele considera a autoavaliação de instituições. E tem muitos CPA que não liga para a autoavaliação de curso. E tanto quanto a pós-graduação, também a graduação. Os cursos de graduação precisam ter processos de autoavaliação, que normalmente isso não está sendo estimulado. Então, nós estamos esperando que vocês, articulando com a CPA, além de aprender e aproveitar a bagagem que eles já construíram, vocês também podem passar a ideia da importância de avaliar, de autoavaliar ao nível do curso, seja graduação, seja pós-graduação. Pode passar. Então, outras perguntas seriam a questão da metodologia, seria a questão do envolvimento. Lembra-se, participação é um elemento muito grande. A gente falou sobre uma comissão, mas a comissão é só para fazer as articulações. Tem que ter um envolvimento de técnicos, de docentes, discentes, e tem que ter um processo para garantir esse envolvimento. Como é que você vai assegurar o envolvimento desses elementos do programa? E como eu falei, já na hora de iniciar seus estudos, o próprio aluno deve estar entendendo a importância desta autoavaliação. É a mesma coisa sobre os professores e os técnicos. Todos devem compreender sua importância. Como é que o programa avalia a aprendizagem do aluno? Isso é uma coisa um pouco delicada, porque a gente não fala muito na aprendizagem, a gente devia falar mais. A gente fala sobre formação, mas a gente não fala especificamente sobre aprendizagem. Mas é dentro da sala de aula, por exemplo, que a gente está promovendo a aprendizagem. É dentro da relação entre o orientador e o orientando que a gente está promovendo a aprendizagem. Mas até que ponto a gente está monitorando esta aprendizagem? A CAPES, por exemplo, olha para a qualidade, pelo menos em alguns casos, do produto final. Mas nós sabemos que não é só o produto final que nos dá uma ideia da aprendizagem que está ou não está acontecendo, especialmente na sala de aula, especialmente em relação a
a orientação. Então, entendendo a aprendizagem e tentar captar esta aprendizagem exige outras formas de olhar, outras formas de envolver a comunidade, de seu programa, que levam em conta o que está acontecendo na sala de aula, fora de sala de aula e, evidentemente, nesta relação entre o orientador e o orientando. Também, como que avalia o desempenho do docente como orientador, como os resultados contribuem para melhorar seu programa. Em outras palavras, essas são perguntas que a gente lança para a comissão. Eles podem, não precisam aproveitar essas perguntas, era só uma proposta, porque, como eu falei, cada área tem uma ficha, e esta ficha tenta especificar o que seria avaliado sobre autoavaliação e sobre planejamento estratégico. Pode passar. As perguntas que a gente faz para o programa, a gente dividiu em termos de sucesso do aluno, sucesso dos professores, sucesso dos técnicos, sucesso do programa como um todo. A gente sistematizou nossas perguntas em termos dessas 4 categorias. Pode passar. Então, a gente, em termos de sucesso do aluno, exemplos, né? Quais os parâmetros de avaliação da qualidade para teses e dissertações? Como o programa determina a aprendizagem do aluno? Quais as razões da evasão docente? Né? Exemplos. Pode passar. Sucesso do professor e dos técnicos, né? A avaliação da qualidade da orientação, qual a política de capacitação docente e técnica do programa, ela articulada com a instituição, qual a definição da qualidade do ensino, considerando o professor em sala de aula, qual a definição da qualidade do apoio técnico, né? Essas questões são questões para considerar na medida que você está construindo sua política de autoavaliação. Pode passar. E, finalmente, temos algumas perguntas sobre o programa como um todo, né? Quais são as ações de acompanhamento do egresso, a organicidade no programa, como é avaliado o compromisso do programa em relação à inclusão e à diversidade, o programa monitora o fluxo de formação, o programa monitora as taxas de conclusão e aprovação, a oferta de atividade extracurricular, há incentivos para a participação nessas atividades, quais são as políticas de inovação e seus resultados, e a gente disse em amplo sentido, porque o que significa inovação varia, de certa forma, de uma área para outra, quais as políticas de internacionalização e seus resultados, quais as políticas de inclusão social e seus resultados. Pode passar. Então, como eu falei, cada área tem sua ficha. Eu apenas coloquei o que está na ficha da área de educação. Então, não fica dependente exatamente do que eu estou apresentando aqui, porque é sua área que vai indicar exatamente o que vai ser avaliado. Mas nossa área dá um exemplo, né? E todas as áreas são bastante parecidas no sentido de operacionalizar tanto a questão de planejamento, como também a questão de autoavaliação. Por exemplo, na nossa área de educação, 1.3, que trata de planejamento. Desenvolvimento de políticas e ações alienadas ao planejamento de instituição, desenvolvimento de política de incentivos à inovação, transferência de conhecimento, impactos sociais e acadêmicos, análise das informações sobre planejamento, observando a existência de informações sobre metas de crescimento, plano de atualização acadêmica, plano de modernização e expansão de infraestrutura, política para a participação de docentes e discentes em eventos acadêmicos, e nós colocamos no último lugar a questão da pertinência dos dados em termos de sua origem e também a questão da participação dos membros do programa na construção do planejamento. Pode passar. Isto foi 1.3. Agora vamos passar para 1.4, que trata da autoavaliação. E, de novo, em termos de educação, a gente está preocupado em políticas, a gente quer levar conta a questão da continuidade, consistência, coerência, articulação com CPA e ou pró-reitoria, ou equivalente, acho que seria melhor e não ou. Política sistemática de acompanhamento das metas do quadrênio, avaliação docente. Nós estamos inserindo a questão do credenciamento e recredenciamento, que não é uma coisa nova para o seu programa, mas a gente está inserindo este processo de credenciamento e recredenciamento dentro da questão de autoavaliação, porque trata da avaliação do corpo docente. A política de escuta aos alunos e egressos sobre o processo formativo. Isto a gente acha importantíssimo, porque esta escuta não tem sido suficientemente enfatizada.
e também a questão da linhas de comunicação entre docentes e a coordenação do programa para deixar as possíveis críticas e sugestões disponíveis, transparentes. E, finalmente, a gente fala sobre o envolvimento de pessoas externas. Tem pessoas que dizem, mas uma avaliação interna, não precisa de pessoas externas. A CAPES é o elemento externo. Mas não, para sua avaliação interna, o olhar de pessoas externas é fundamental. Não significa que, na verdade, é vocês, o programa que vai convidar, ou talvez em conjunto com a Pró-Reitoria, vai convidar essas pessoas externas para dar um olhar para seu programa internamente. Mas essa pessoa externa faz parte de sua política de autoavaliação. Pode passar. Então, para vocês que estão um pouco cansados, eu não sei se... eu espero que até consultar que deu para acompanhar minha fala, sendo que a gente está tão distante, a gente está tão remota, é difícil, normalmente eu posso perceber pelo rosto das pessoas se eles estão acompanhando ou não, mas infelizmente eu não posso fazer isso agora. Mas, de qualquer forma, nós estamos terminando com algumas ideias de como sistematizar as informações que vocês vão estar coletando para a autoavaliação. E a gente tem 3 propostas aqui. E tem outras propostas também que podem ser aproveitadas. Nós temos uma proposta de organizar a autoavaliação em função das etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Nós demos um exemplo, por exemplo, de 5 etapas. Mas seu modelo pode ter mais do que 5 etapas. E para cada etapa deve ter uma descrição, deve ter uma indicação de quem está envolvido, deve ter uma indicação das técnicas e procedimentos a serem utilizados, onde que isso vai ser desenvolvido, qual seria a periodicidade e qual é o resultado que você está esperando de cada etapa. Então, isto é uma forma de sistematizar a autoavaliação pela etapa da autoavaliação. Pode passar. Uma segunda forma é sistematizar tudo em forma do objeto do que está sendo avaliado. Por exemplo, a formação do pesquisador, é algo que você vai querer avaliar. Formação do docente, formação do técnico profissional, egressos e sua atuação, impacto acadêmico e social, internacionalização, redes e grupos de pesquisa, inserção social, internacional, nacional, regional, local, inovação e empreendedorismo, ações afirmativas. Então, esses são exemplos de objetos de avaliação, de autoavaliação, e vocês, evidentemente, podem sistematizar esses objetos de avaliação em função das fragilidades identificadas, em termos dos pontos fortes identificados, em termos das ações que vocês vão implementar para resolver essas fragilidades identificadas e também metas futuros no sentido de acompanhar o processo de resolver os problemas que a autoavaliação destaca. Então, mais um slide. Aqui é organizado e a gente volta agora para nosso plano estratégico. Porque, como eu falei, o plano deve especificar metas. E você pode organizar a autoavaliação em função das metas de seu plano. E, de novo, para cada meta, você vai precisar uma descrição, indicação dos envolvidos, indicação das técnicas, dos procedimentos, a questão do prazo e os indicadores que você vai utilizar para monitorar o processo de alcançar a meta. Então, embora que eu apresento essas 3 possibilidades separadamente, é claro que todos os 3 podem ser utilizados de uma forma combinada, né? Juntando uma sistematização por meta, uma sistematização por objeto e uma sistematização por etapa. Né? Pode ser 3 formas de sistematizar seus dados. Pode passar só para a gente dizer muito obrigado, agradeço muito a atenção de vocês. Meu e-mail, eu gostaria muito, se você gostaria de me escrever, utilize meu e-mail pessoal, porque o e-mail institucional de CAPES é mais difícil para eu acessar. Então, pode escrever diretamente para mim. Algumas pessoas querem uma bibliografia, que eu não tenho aqui. Mas acontece que saiu uma semana passada, um artigo que eu escrevi em conjunto com 3 colegas
sobre autoavaliação no contexto da CAPES. Então, eu vou mandar esse artigo para a professora Thelma. Thelma, eu vou pedir a você para repassar esse artigo para seus programas, porque o artigo, além de falar sobre autoavaliação no contexto da CAPES, fala muitas das coisas que eu falei aqui hoje, fornece também uma bibliografia que vocês podem consultar na medida que vocês querem aprofundar mais esta questão. Então, muito obrigado e eu fico disponível para responder suas perguntas. Bom, professor Bob, foi muito boa, muito esclarecedora. Assim, tem muitos elogios aqui no YouTube, que eu pude acompanhar um pouquinho, né? Mas muito, muito obrigada. Então, assim, eu queria... A Jaqueline está selecionando as 5 perguntas para a gente fazer. Aí, o senhor disse que eu posso disponibilizar o PowerPoint, não é isso? Então, inclusive, eu já aproveito, nós vamos disponibilizar, muitas pediram do professor Aldi ontem também, o professor Aldi autorizou, então, nós vamos, em vez de a gente enviar, porque tem muitas pessoas que são de fora, né, e eu não tenho e-mail, nós vamos disponibilizar na página da própria Aldi. Vai ter um link ali, então, ali, todo mundo que eu vi que tem pessoas do país inteiro assistindo a palestra, né? Tem mais de 400 pessoas na sala. Teve um momento que deu 460 pessoas na sala. Então, eu vou disponibilizar na página da ProPG, as pessoas vão poder ir lá e acessar, pelo menos dessas 2 webinars que já estão autorizadas a colocar na página. Mas, assim... Eu achei excelente, porque eu mesma tenho muita dificuldade, às vezes, de entender a autoavaliação. Eu visitei os 152 PPGs da Unesp, né? 152 eu visitei 149 o ano passado. E muitos programas, em função das características da área, né? Como que vai ser a autoavaliação na minha área? Eu acho que hoje foi esclarecedor a apresentação do grupo de trabalho. Mas eu não quero também tomar o tempo das pessoas que querem fazer perguntas. Então, Jaqueline, eu acho que você poderia fazer a primeira pergunta para o professor Bob. Pois não, professor, parabéns. Eu reforço a participação da professora Thelma acerca da sua apresentação, que para quem está assistindo desde o início, nós temos um rico, um valioso material para que os programas possam expressar a expertise inicial sobre o planejamento, sobre a avaliação, neste processo que a gente está apresentado para a Adriano 1720. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço, parabenizo pelo trabalho. Então, vamos lá para algumas perguntas que nós selecionamos, né? A primeira delas, já foi bem desde o início, uma relação direta com a pró-reitoria, né? Respeitando a autonomia dos programas, qual seria o papel da pró-reitoria de pós-graduação no processo de autoavaliação? Eu vou fechar. Você quer que eu responda cada um assim? Isso é uma construção entre a pró-reitoria e os programas. E como eu falei, tem modelos diferentes. Eu conheço instituições como minha própria instituição, que eles entregaram essa questão não para a pró-reitoria, mas para uma outra entidade que lida com avaliação institucional, e eles construíram uma proposta para a instituição, mas em que cada programa se insere dentro dessa proposta, fazer certos ajustes e adaptações, mas a proposta é uma proposta institucional de autoavaliação. Tem outros casos em que a pró-reitoria assume uma posição de uma forma talvez mais indireta, fornecendo orientações, fornecendo algumas possibilidades, algumas diretrizes, talvez, mas é o programa que constrói a sua própria autoavaliação, e muitas vezes a pró-reitoria cria-se uma comissão para olhar essas diversas propostas, para assegurar que realmente tem uma certa articulação entre essas propostas, e se tem uma articulação também entre essas propostas e o que a CAPES está avaliando, sendo que CAPES está avaliando externamente essas propostas que vão ser construídas. Então, esta combinação de algumas diretrizes, algumas orientações, em conjunto com uma comissão que faz uma
avaliação final dessas propostas também é uma possibilidade. Outra possibilidade que existe é que realmente fica ao nível de cada programa, e cada programa faz da forma que eles acham mais apropriada. E, como eu falei, eu gosto muito quando tem uma ação institucional envolvida, porque a gente vai enfatizando o tempo todo essa relação com o CPA, essa relação com o planejamento da instituição. Então, o fato que a Pró-Reitoria está diretamente envolvida de alguma forma é bastante importante para garantir essas articulações que a gente está valorizando. Ok, professor, muito obrigada. Vou fazer a próxima pergunta. Nós temos aqui pergunta relacionada às diferenças regionais. A pergunta tendo diferenças regionais, o senhor acha que o novo processo avaliativo apresentará um quadro efetivo da pós-graduação ou haverá tentativa de puxar os programas para o centro da Desculpa, eu tinha algum problema de quebra de fala, eu perdi um pouquinho sua fala. Quando você está falando sobre um novo processo, você está falando sobre essa proposta que foi apresentada para vocês ontem, ou você está falando sobre a proposta que já foi implementada durante este quadrinho? Aqui, pessoal, não fica muito clara a pergunta, e essa forma do processo avaliativo, que eu acho que ele está se referindo para este quadriênio, porque há uma dúvida um pouco confusa em relação à questão. Eu considero que o senhor já falou sobre isso, e se observa agora a implementação pelo programa do processo de autoavaliação. Então, se eu vou deixar ainda aguardando, pode ser que a pessoa ainda diga para a gente não perder muito tempo. Eu era coordenador de minha área também 15 anos atrás, esta é a segunda vez. E desde naquela época existia esta ideia de a gente contextualizar mais, a gente avalia de uma forma diferente, dependendo de onde o programa está localizado e o tipo de programa. E como eu falei, a CAPES tende a partir da noção de um sistema único, um sistema em que qualquer programa ou qualquer pessoa que completa o programa tem os mesmos direitos e oportunidades em qualquer parte do país. Então, tem que garantir uma qualidade mínima, independentemente do contexto e a natureza do programa. Então, tem essas duas, vamos dizer, pressões. Eu, como coordenador da área, a gente sempre estava enfrentando os que estavam argumentando que tem que ser uma coisa mais local, mais contextualizado, mais em cima da realidade de cada programa, e os que argumentam que não, a gente precisa de padrões mínimos de qualidade que se aplicam em toda parte do país. Eu confesso que eu vejo a saída deste problema com a autoavaliação. Quer dizer, eu estou entendendo que a autoavaliação vai ser uma construção em função da realidade do programa, em função de seu contexto, em função de sua missão. E esta autoavaliação, nesse sentido, não é para ser padronizado de uma instituição para outra. Evidentemente, a gente pode aprender das experiências. Eu gostaria, CAPES pensou, mas infelizmente com o Covid, a ideia acho que morreu, mas CAPES pensou em ter uma série de seminários ao nível das regiões de programas de pós-graduação para os programas apresentar suas propostas de autoavaliação para poder a gente compartilhar, né? A gente pode aprender de outros programas e tal. Eu achei uma ideia muito boa, eu fiz tudo para incentivar essa ideia, mas de qualquer forma, eu acho que se a gente entende a autoavaliação como uma construção dentro de uma realidade específica, mas a gente reconhece que a avaliação externa da CAPES tem uma finalidade de estabelecer padrões mínimos de qualidade para o sistema todo, é uma forma de certa forma, juntar as preocupações com a tendência da CAPES, né, preocupada com a questão do sistema único e a questão do programa e da instituição preocupada com o seu contexto específico. Agora, evidentemente, como vocês já ouviram ontem, tem propostas de mudanças neste modelo que talvez dá conta desse problema que eu estou levantando de uma forma melhor do que até agora. Mas eu vejo a saída mais viável para este problema, a ênfase na autoavaliação. E como eu
falei, eu acho que no decorrer do tempo, a autoavaliação vai crescer em sua importância. Eu digo isto pela fragilidade crescente da avaliação externa, eu digo isto pelos exemplos que nós temos na grande maioria de outros países, na Europa, na América do Norte, pelo menos lugares que eu já estudei, a grande ênfase é na autoavaliação. Então, acho que isto vai ser no futuro nossa grande ênfase também. Ok, professor. Nós temos uma outra pergunta, que eu penso que talvez seja a última, relacionada à pró-reitoria, que tem uma relação estreita com o que o senhor está dizendo. Né? Com relação ao aprimoramento do processo de avaliação proposto, no capítulo 17 e 20, nós teremos uma avaliação denominada, né, pela CAPES, de transição. Então, serão adotados, na verdade, a totalidade dos critérios do processo avaliativo novo só no quadriênio 21-24, daquilo que foi aprovado pelo CTC. Então, já existem itens da proposta contidos na ficha, e esses itens, principalmente a autoavaliação, é um item relevante, e ele era solicitado de maneira mais simples nas outras avaliações. Era requerido pelo programa que informassem esses dados no item proposta. O senhor considera que mudou em relação à autoavaliação que hoje é preconizada com aquilo que era descrito nas avaliações anteriores? Bom, eu vou pedir, se você me permite, Jaqueline, a som ficou muito quebrada quando você falou, né? E eu vejo que com Thelma, esse problema de som quebrado não é tão evidente. Então, Thelma, você poderia sumarizar a pergunta que foi feita, porque pelo som eu perdi algumas coisas. Sim. A pergunta é, o que mudou hoje em relação à autoavaliação que antes era realizada pelos programas e encaminhada a CAPES no item proposta? Bom, há muito tempo, a CAPES cobra resultados de autoavaliação dentro do seu relatório. Né? Tem um espaço para indicar elementos fortes, elementos fracos. Mas eu garanto que essa janela que a comissão normalmente não tem considerado. Por quê? Porque normalmente o programa sabe que está sendo avaliado e sempre a ênfase está em termos de todos os seus pontos fortes, né? Então, normalmente a gente desconsidera, né, essa janela no passado em que o programa destaca seus pontos fortes e seus pontos fracos. Na verdade, a melhor proposta possível é a proposta que identifica problemas, né? Se você não está identificando problemas e identificando soluções para os problemas e implementando essas soluções, então é claro que a autoavaliação não está funcionando. Em outras palavras, a autoavaliação não é para fazer propaganda para seu programa, é para identificar problemas e melhorar o programa. Então, eu tenho a impressão que no futuro, como eu falei, a preocupação agora é uma política, mas no futuro, quando a gente chega a avaliar os resultados, a gente não vai querer ouvir todos os aspectos positivos de seu programa. A gente vai querer saber os problemas que você conseguiu identificar e as soluções que você está propondo e seu progresso no sentido de implementar essas soluções e acompanhar o impacto dessas soluções. Então, eu acho que no passado tinha essa ideia muito de promover seu programa através da autoavaliação, você relatava o que era muito forte. Evidentemente, tem exceções, né? Evidentemente, não é sempre assim, mas a tendência tinha sido assim, porque a lógica da autoavaliação nunca foi enfatizada e muitas vezes essa avaliação foi feita na hora de fazer o relatório. Vamos preencher essa janela, né? O que a gente vai colocar, o que é bom sobre o nosso programa, né? Mas isso nem é feito coletivamente, não é feito a partir de reuniões com toda a comunidade, não tem uma sistematização. Então, o que nós estamos exigindo agora é uma sistematização, uma proposta, um projeto em que a autoavaliação é um elemento estrutural do programa. Obrigada, professor. Nós encerramos com essas perguntas, agradecemos pela sua
prestigiosa orientação, que vai ser muito rica para todos os programas que estão envolvidos. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Obrigado também. Professor Bob, né, eu até quero... A Unesp, né, ela tem... quando os coordenadores assumem os seus programas de pós-graduação, a coordenação, e que também, logo ao final de cada quadriênio, isso já existe há muito tempo, não é uma coisa que existe nessa gestão. Cada programa tem que fazer o seu plano de gestão, e é lógico que é com base na avaliação. É que muitas vezes a CAPES não cobrava isso, então as pessoas não entendiam. Então, a própria Pró-Reitoria, ela não tem um projeto institucional nos moldes que tem sido falado nos 2 últimos anos. Mas ela já faz assim, cada programa deveria fazer sua autoavaliação, tipo, onde eu estou ruim, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer para isso, né? Eu sempre chamo a atenção dos programas para que resgatem aquilo que eles escreveram quando eles assumiram o programa de pós-graduação. Eu sei porque eu fui coordenadora de programa de pós-graduação, eu fui coordenadora do programa de zootecnia daqui de Jabuticabal, e depois eu fui coordenadora de área na CAPES também de zootecnia e recursos pesqueiros. E uma das coisas que eu sempre achava importante, né, e eu gosto de ressaltar, porque o programa de zootecnia de Jabuticabal era um programa que era 6, caiu para 5 quando eu assumi, quando todo mundo achava que ia para 7. E depois ele pulou de 5 para 7, mas foi realmente fazendo uma autoavaliação. Concordando ou não concordando, porque a gente sempre tem algumas coisas que a gente acha mais fácil achar que os outros que é culpado, né? Mas a gente eu fiz uma autoavaliação, eu com o conselho, né? E nós realmente vimos todos os defeitos, né? E naquela época, acho que era 2 anos ou 3 anos, e a gente pulou de 5 para 7, né? Então, eu digo sempre que é muito importante, não é apenas pegar as críticas construtivas que vêm na ficha de avaliação e ver o que pode melhorar. Porque, às vezes, a gente fica na defensiva, não quer enxergar o óbvio. Isso é normal do ser humano, né? Eu brinco, eu trabalho com boi, né, professor? Então, às vezes, eu falo que é mais fácil trabalhar com boi do que com gente, né? E é bem isso. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas que a Unesp, isso já são de gestões anteriores, porque já começou na gestão do professor Macari, quando ele foi pró-reitor de pós-graduação. A Unesp já tem uma política lógico que tem que aprimorar, né? A gente sempre tem mais coisa para fazer, mas eu sei que deve ter vários coordenadores da Unesp aqui assistindo, então eu peço para esses coordenadores, resgatem aquela ficha que vocês preencheram há 3 anos e meio atrás, quando vocês tomaram posse, e que o professor João Lima pediu. É lógico que tem muita coisa que, às vezes, a pessoa não enxergava a autoavaliação e não fez. Então, assim, é isso que eu queria completar, né? Eu acho que a Unesp ela teve um avanço de um tempo para cá em relação à sua avaliação. Nós fazemos avaliação interna, né? Todo ano tem avaliação interna dos relatórios antes de enviar para a CAPES, e que é importante, né? E eu quero aqui, assim, dizer que foi muito, muito importante, né? Eu vou disponibilizar, então, as pessoas estão me perguntando, nós vamos disponibilizar, porque fica gravado essa apresentação do YouTube. E a Thaís, minha secretária, já me deu um toque aqui, de que vai ter um link lá, para vocês não ficarem tendo que procurar na página da ProPG, o link da onde está o PowerPoint, né? E aí eu não sei se depois esse artigo que o senhor escreveu, se o senhor quiser, eu posso pôr esse link junto para as pessoas terem o acesso quando o senhor me enviar, se não tiver problema, né? Sim. Sim. Ótimo. Muito bom. Porque eu vou enviar logo que essa sessão, eu vou enviar para você o artigo. Bom, então eu queria aproveitar para agradecer, mas essa foi nossa segunda, né, webinar desse ciclo que nós estamos organizando. Queria agradecer todos os participantes. Eu sei que teve até colegas aqui da CAPES, né, que estavam assim, coordenadores de área ou coordenadora adjunto assistindo, que me mandaram mensagem, até brincando comigo, que adoraram minhas lãs aqui atrás. É que eu estou em casa e eu faço crochê, sabe, professor? Então, é por isso que o meu escritório está virando ateliê também. E aí teve gente brincando que gostou das minhas lãs aqui, que está vendo. Então, assim, eu queria agradecer todos os representantes, todo mundo que está aí assistindo, assim, tem gente de toda parte
parte do país, né? Muito obrigada. Queria agradecer por você ter aceitado estar aqui conosco, essa 1h30. Em nome do professor Sandro Valentim, o nosso reitor, né? Eu quero aqui deixar o nosso agradecimento. Muito, muito obrigada. Eu acho que foi uma tarde de sexta-feira inesquecível, não tenho dúvida de que foi muito boa, né? Então, assim, eu queria deixar meu agradecimento e convidar a todos, né, para assistir as próximas webinars que nós vamos ter. Nós vamos ter mais 3, eu acho que se a Thaís puder projetar aí para mim, a semana que vem nós vamos ter uma com o Manuel Brod, que é em relação à qualidade dos dados, né, que vocês têm que pôr no relatório na plataforma Sucupira. Depois nós vamos ter, então, a Thaís está apresentando aqui, a semana que amanhã, eu tinha dito ontem para vocês que não iria ser a Thalita, porque a Thalita estava comprometida conosco, mas acho que a semana que vem tem o CTC e acho que ela foi convocada para estar no CTC. Quem vai falar conosco a semana que vem a importância da qualidade da informação na plataforma Sucupira vai ser o Manuel Brod Siqueira, que ele é coordenador da gestão de informação, porque isso é um item extremamente importante, porque a gente tem que saber alimentar a plataforma Sucupira. Então, vai ser dia 16/9, às 10 horas. Aí, a semana que vem vai ser só essa. As outras 2 vão ser na outra semana, porque a semana que vem os coordenadores de área têm CTC e não tinha como marcar nenhuma com o coordenador de área. A próxima vai ser dia 23/9, vai ser com o professor Antônio Eduardo Martinelli. Ele vai falar sobre o impacto e a relevância econômica e social na pós-graduação, né? Vai ser dia 23/9, às 10 horas. E no dia 24/9, nós vamos falar, vai ser o professor Paulo Jorge Parreira dos Santos, que ele é coordenador da área de biodiversidade. Ele vai falar sobre o Qualis e as principais mudanças para a avaliação. Então, aí nós vamos encerrar esse ciclo de webinar, isso não significa que nós não poderemos fazer outro. Então, assim, eu vi um comentário aqui, né, que, com base naquilo que você disse, que você não sabe se as pessoas estão gostando ou não gostando da palestra nesse sistema aqui. O professor ainda virou e falou que isso é verdade, esse contato pessoal. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu penso o lado bom das coisas. Provavelmente, eu não conseguiria organizar um evento desse se eu tivesse que mobilizar pessoas que têm tantos compromissos para ir na Unesp. Talvez não teria, assim, tantas pessoas do país inteiro poderiam assistir. Então, vamos ver o lado bom das coisas, que a gente está podendo proporcionar alguma coisa, contando com o tempo das pessoas para estar conosco, né? Então, eu acho que... Eu sempre penso assim, não, vamos pensar no lado bom, né? Eu sei que a história da pandemia está todo mundo enlouquecendo, mas essa oportunidade está sendo única. Eu duvido que seria possível a gente ter essas webinars se fosse presencial. Tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigado também, gostei muito, parabéns para você, se eu posso chamar você, e, evidentemente, para todos que estão presentes, uma boa tarde, e na medida que eu posso ainda tirar alguma dúvida, aproveita meu e-mail e escreva para mim. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.